mensagem de hoje está em Apocalipse, capítulo de número 2. E é um tema que até é bem conhecido, a maioria de pessoas que têm pregado sobre esse assunto, que é a carta que foi escrita para a igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem-se apóstolos, e o não são, os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, e odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Concede graça ao teu servo enquanto ele fala. Que cada ouvinte possa ter a tua bênção. Fala ao nosso coração, ó Deus, como sempre tens feito nessas reuniões. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o assunto que nós temos para hoje, se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, seria de volta ao primeiro amor. Quantas pessoas, principalmente da fé cristã, não já ouviram alguma coisa sobre este assunto? Mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada oportunidade que ela está sendo falada. E a palavra de Deus em Apocalipse significa revelação. Foi um livro que tem a inspiração de Deus dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha em Patmos. Patmos é uma ilha grega, uma ilha da Grécia, a Ásia Menor, antiga Ásia Menor. Hoje, aquela região da Turquia, aproximadamente por ali. Essa carta foi dada à igreja em Éfeso, mas houve também mais 6 cartas. Ao total, 7 cartas foram escritas para as igrejas. Foram elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Quando Deus escreve, através de uma revelação dada pelo próprio Jesus, quando João escreve uma revelação do próprio Jesus, ele escreve aquela igreja, a essa cidade em Éfeso. Espero que vocês estejam comigo aqui, principalmente adolescentes. E ali em Éfeso existiam algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, aquela cidade era uma das maiores cidades do Império Romano. Por que não dizer a segunda maior cidade? Existia Roma e existia Éfeso. Éfeso ficava num lugar estratégico. Havia uma rota. E nessa rota, o
O caminho que passava de uma cidade para outra dava a Éfeso acesso para Roma e para as outras cidades daquela região da Ásia. Ela ficou sendo uma das mais importantes cidades para o Império Romano. Éfeso tinha aproximadamente entre os 250 mil habitantes. Era uma grande cidade para aquela época. E o que é interessante em Éfeso é que ela tinha uma força religiosa muito grande. Lá em Éfeso existia o maior templo de adoração do Império. Era o templo que havia a deusa Ártemis ou a deusa Diana. E Diana recebia toda a adoração porque ela era considerada a deusa da fertilidade. O problema da adoração em Éfeso era um problema por causa do hábito como se fazia aquela adoração. As pessoas faziam um tipo de sensualidade, de relações sexuais, de atos que aparentemente para os religiosos eram imorais, mas para a cultura romana era algo totalmente natural. Então aquela religião era tão forte que havia um templo especialmente dedicado a essa deusa da fertilidade, a deusa Ártemis, ou como a maioria conhece, a deusa Diana. E quando Jesus escreve à igreja em Éfeso, ele está trazendo uma mensagem. E a primeira coisa que é importante lembrar, essa igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo numa de suas viagens missionárias. Então, quando ele fundou aquela igreja, ele apoiou aquele trabalho, lá no capítulo 18 do livro de Atos, quando ele faz aquela viagem, ele começa o trabalho ali, ele volta depois, no capítulo 20, passa 3 anos em Éfeso, evangelizando, visitando, trabalhando, pregando em casa e no templo. Então aquela igreja cresceu muito, era uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que teve grandes líderes, uma igreja que tinha doutrina, que tinha palavra, uma igreja realmente muito interessante no Novo Testamento. Mas, irmãos, eu queria entrar no assunto desta mensagem do seguinte. Primeiro, no verso 1, a palavra do Senhor nos mostra, o anjo da igreja de Éfeso escreve: assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha bem para mim, presta atenção que a palavra de Deus está dizendo. 7 estrelas significam os 7 pastores daquelas igrejas. Os 7 candeeiros significam as 7 igrejas. 7 estrelas são os 7 pastores. A palavra estrela é tanto dado para anjos como para obreiro, como para pastores. E a coisa interessante aqui é que Deus começa falando especialmente ao anjo da igreja. Eu quero que cada um entenda a importância de um obreiro, de um homem de Deus. Quando Jesus fala, ele fala aos seus servos. Ele diz: escreve ao anjo daquela igreja. Deus sempre dá a palavra àquele que é o anjo da igreja. Hoje existem muitos mercenários, existem muitas pessoas mercadejando a palavra, existem muitas pessoas desrespeitando a autoridade que Deus deu a eles, mas existe também, graças a Deus, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas pessoas pelas quais a palavra de Deus vem e Deus fala a eles: louvado seja o nome do Senhor. Escreve ao anjo. Há hoje uma coisa muito interessante. Quando nós encontramos homens de Deus, e eu já fui membro de igreja por muitos anos, graças a Deus,
Eu sempre entendi uma coisa: respeite os homens de Deus. Respeite qualquer que seja o obreiro, qualquer que seja o pastor, de qualquer igreja, de qualquer lugar, não só da sua igreja local, mas você sabe de qualquer outro pastor, de qualquer outro obreiro, de qualquer outra pessoa que está incumbida da palavra de Deus, que é o ungido do Senhor, e você sabe alguma coisa, e você está ouvindo alguma coisa dessa pessoa, olha, não te mete nesse assunto, porque se ele é de Deus, Deus vai falar com ele em nome de Jesus. Jesus diz: escreve o anjo. Deus sabe que o anjo precisa de ter orientação diretamente dele. Hoje, há muitas igrejas, graças a Deus que nessa igreja não tem ninguém assim, mas há muitas igrejas por aí que os crentes não respeitam os seus pastores, não tem nenhum respeito à sua liderança, fazem o que quer, a hora que quer, quando dá na veneta. Graças a Deus que essa igreja não é assim, mas quantas pessoas não têm nenhum respeito pelos seus pastores? Ninguém dá um amém? Amém. E essas pessoas, que graças a Deus não tem ninguém aqui, elas vivem por aí querendo fazer as coisas do seu jeito, querendo ter revelação, querendo ter direção, querendo dizer que Deus disse, que Deus mandou, que Deus fala, mas se um dia você for tentado a isso, lembre-se, Deus fala ao anjo da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala à igreja, não fala só ao anjo, às 7 estrelas, mas fala também aos 7 candeeiros de ouro. A igreja aqui é representada como um candeeiro de ouro. Olha que coisa tremenda, como alguma coisa que está iluminando, está acesa. Quem lembra de lamparina, de candeeiro? Essa palavra é familiar com as pessoas aqui. Então, quando esse candeeiro, e ele é de ouro, ele está aceso, ele está com a sua chama, Deus está vivo dentro dessa igreja. Agora, quando esse candeeiro está apagado, ele pode ser do que for, ele precisa estar aceso. O que faz a diferença no candeeiro, o que faz a diferença na igreja, o que faz a diferença na vida de um crente, é o candeeiro aceso, é a chama acesa, é o Espírito aceso, é o fogo de Deus na vida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus fala aos candeeiros. Diga: eu sou a igreja de Deus. Quando Deus fala a você, como fala às estrelas, Ele tem uma palavra direcionada a cada um. Deus, quando fala à estrela, ou seja, aos pastores, aos obreiros, Deus fala com maior autoridade, com maior exigência, com maior direção. Quando fala a sua igreja, Ele fala numa dimensão onde essa comunidade entenda a missão que ela tem sobre a terra. E qual é a missão da igreja? Há muitas delas que não seria hoje o assunto principal, mas entre elas, brilhar no mundo, pregar o evangelho, anunciar boas novas, fazer missões e etc, e etc. No verso 1, escreve ao anjo. Isso diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais. O verso de número 2, Jesus traz um elogio à igreja em Éfeso. Olha bem e presta atenção no que está escrito aqui, porque essa igreja é digna desse elogio do Senhor Jesus. Ele escreve e Jesus diz assim: olha, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Que coisa interessante. A palavra obra aqui é a palavra grega chamada kopos. Essa palavra kopos é uma palavra grega para traduzir trabalho que exige esforço.
esforço, que exige suor, que exige envolvimento, que exige dedicação. Aquela igreja não só fazia, mas fazia com dedicação. Aquela igreja não só trabalhava, mas trabalha com esforço. Aquela igreja não só participava, mas ela se envolvia na causa de Deus com muita graça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se Deus olhasse para alguns de nós e dissesse assim: fulano, eu conheço as tuas obras. Aí você pode olhar assim depois: realmente estou bem com Deus. Eu faço isso, eu sou assim, eu faço aquilo outro. Eu não sei. Mas eu olharia para mim mesmo e diria: poxa, Senhor, como eu precisaria melhorar. Como eu poderia me encaixar nesse contexto aqui. Aqui é gente que dá duro, gente que trabalha exaustivamente, não é gente que fica com a barriga para cima assistindo a Globo, não é gente que fica com qualquer cansaçozinho, deixa de vir para a igreja, não é gente que fica inventando mentira, desculpa para não vir à casa do Senhor. Eu sei as tuas obras. Sabe, irmão, se Deus visitasse alguns lares nossos, Ele ia dizer: eu sei as tuas obras e que tu não pode te enganar a ti mesmo. Graças a Deus que aqui não tem isso. Mas isso sugere de que o nosso serviço seja além de atividade, seja um serviço de envolvimento na causa, seja alguma coisa que seja feito com uma consciência de ter feito o nosso melhor. Não é o que eu faço, mas é como eu faço. A importância de fazer é louvável, mas a atitude como se faz é mais louvável ainda. Não é o fato de eu fazer, mas é a forma como eu faço. E nós olhamos para a palavra de Deus. Aquela igreja tinha um esmero, uma dedicação, uma atividade, uma prática. Só que havia um detalhe que nós vamos ver isso no verso seguinte, mas eu quero fechar esse parente aqui e abrir uma segunda parte para mostrar no verso 2, 3 e 6, principalmente no verso 3, quando ele diz: olha, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, tu os achastes mentirosos. Havia naquela igreja um grupo de apóstolos, de líderes, de ministros, de obreiro, que foi provado pela igreja. E eles foram achados mentirosos. Irmãos, quando um obreiro é achado mentiroso, é um problema sério. É um problema terrível. Esses dias, numa reunião de líderes, estavam sentados num gostoso café e conversando ali com alguns pastores, e saiu uma conversa desagradável. E naquela conversa ali, um assunto foi surgindo, e eu sabia de toda a verdade. Eu parei a história, chamei aquele camarada do canto no meio daquele grupo, e foi horrivelmente vergonhoso para ele. Eu disse: a verdade não é essa, a verdade é essa e essa. Sabe, irmãos, é vergonhoso quando um líder é pegado em mentira. Imagina você, se nós olhamos e tem gente que infelizmente segue essas pessoas, vive atrás dessas pessoas, vão atrás desses líderes, porque para muitos crentes, para muitas pessoas, não é interessante o que eles falam, não é interessante o que eles pregam, seguem as mentiras, seguem os enganos, mas não dão valor à doutrina da palavra de Deus. E quando diz aqui o texto, aquela igreja provou aqueles apóstolos, aqueles obreiros, e achou eles mentirosos. Todos nós hoje temos que ter muito cuidado com esses obreiros que andam por aí, com esses profetas de Araque,
com essas profetisas de movimento. Temos que testar. Agora há pouco, como foi vergonhoso a tal de uma profecia para a tal da Marina, que ia ganhar para presidenta, e disseram que saiu da boca de uma tal fulana de tal, uma importante cantora lá no Brasil. Que vergonha se isso foi verdade, porque você não tem a palavra, não fale a palavra, você não tem a profecia, não fale a profecia, você não tem a revelação, não fale a revelação, porque se Deus te deu, fala, se Deus mandou, anuncia, mas se não é de Deus, sai fora, em nome de Jesus. Os achastes mentirosos. Mentira é uma das manifestações do diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso, irmãos, mentira nem por brincadeira. Está comigo aqui ainda? Nem por brincadeira. Deixa isso para lá. Fale a verdade, fale a sinceridade, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que a pessoa não goste, mas se você for verdadeiro, você poderá ganhar o seu irmão e não deixar ele cair no erro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Jesus adverte do perigo de lobos vestidos de ovelha, e gente que anda por aí só negociando a palavra de Deus. Paulo adverte, os apóstolos advertem, tenhamos cuidado com os mentirosos. O bom é que a igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Irmãos, peça a Deus discernimento. Peça a Deus. Cuidado. Como é bom a gente ouvir coisas de Deus, mas nem tudo é de Deus. E a gente se impressiona muito com o misticismo, com o movimento. Fui numa reunião desse, eu já até contei isso aqui, que tinha uma pessoa lá anunciando que tinha recebido o dom do apito. E ele ficava no meio da igreja. Eu digo que esse apito é guarda de trânsito. Umas coisas que não faz sentido. Deus vai dar dom de apito a alguém, irmão? Está comigo aqui ainda? Isso aí. Será para ordenar o movimento dos anjos, alguma coisa? Oh, isso aqui está muito congestionado. Passa para cá. Não, isso aqui tem muita gente. Não, irmão. Deus é sério. Está comigo aqui? Deus é sério, irmão. Quando Deus se levanta no meio de uma congregação, a temor e tremor. Quando a voz de Deus é bradada na terra, todo o joelho se dobra e toda a boca se cala. Porque Deus é Deus. Deus não levanta ninguém para ser espetáculo, para ser diversão, para ser festa. Não, porque Ele não dá a sua glória a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 6, havia um grupo de pessoas ali que contrariava a doutrina em Éfeso. Eram os nicolaítas. Eles tinham uma coisa que eu não sei o que era, a Bíblia não diz o que era, mas a igreja odiava esse grupo e Jesus odiava também. Você vai me dizer assim, odiava? Rejeitava. Esse grupo era rejeitado pelo Senhor. Odiavam as obras dos nicolaítas, as quais também Jesus odiava. Eu não sei se esse grupo era um grupo que estava fomentando dentro da igreja um tipo de movimentos de sensualidade. Eu não sei se esse grupo estava dentro da igreja levando as pessoas a uma falsa doutrina. Eu não sei se esse grupo estava dentro da igreja levando os crentes a um evangelho fácil, a um evangelho cômodo, a um evangelho mais liberal. Eu não sei o que eles faziam lá. Eu só sei que eles não eram bem vistos dentro daquela igreja.
Sabe o que eu acho que os nicolaítas eram? A Bíblia não diz. Mas eu acho que ele era aquele tipo de gente que estavam levando os irmãos para um caminho que não era o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, irmãos, está sendo colocado à prova hoje. Amém? O verdadeiro evangelho está sendo colocado à prova. Tem muita gente que não conhece mais a Bíblia direito, até porque não estuda, até porque não lê, até porque não se preocupa em prestar atenção nas mensagens muitas vezes, até por N outras coisas, e são presas fáceis de terem a sua mente levada para um outro caminho. Então, quem ouve a palavra direito, quem estuda a Bíblia direito, quem presta atenção na palavra direito, vai sempre estar recebendo uma palavra de Deus. E essas pessoas que conhecem a Bíblia, que aprendem a respeitar a palavra, que têm os olhos nas Escrituras, dificilmente, elas vão ser levadas por doutrinas enganosas. Foi numa igreja, muitos anos atrás, isso faz bem tempo mesmo, acho que quase uns 20 anos atrás, e naquela igreja tinha um irmão, diácono, veterano, moda antiga. Naquela igreja ele era o cara. Ninguém fazia nada que ele não desse ordem, tudo tinha passado pelo crivo dele, isso e aquilo outro era com ele, tudo era ele. Naquele momento que eu fui lá, passar um tempo naquela igreja, dar uma ajuda naquela igreja, recentemente, aquele diácono havia ouvido um tipo de mensagem, eu não sei aonde, que disse que ele não precisava mais dar dízimo à igreja. E ele recebeu a seguinte orientação: olha, faz o seguinte, você pega o seu dízimo e administra ele, comprando comida para os pobres, fazendo caridade, ajudando missões, e etc. Quando eu cheguei naquela igreja e fui ali começar a administrar as coisas, sabendo o que estava acontecendo, o primeiro problema que me trouxeram foi o tal do diácono fulano. E agora, o que fazer? O que fazer com o veterano da igreja, com o Matusalém, com o dono? Simplesmente eu disse: irmão, enquanto você não mudar os seus conceitos, faça o favor de não ser chamado de diácono nessa igreja. IPT Salvação. Ele tinha muitos seguidores, houve um movimento, um levante, e eu firme me posicionei. Não muda o meu conceito. Enquanto você não mudar o seu comportamento, você não será chamado mais diácono nessa igreja. Irmãos, passou os 3 meses, ele foi ter comigo, procurou, reavaliou os conceitos e entendeu que dízimo é uma forma de manutenção para a casa do Senhor e que não há nada na Bíblia que contradiz esse princípio. Louvado seja o nome de Deus. Cuidado com o que se escuta. Cuidado com os nicolaítas que estão por aí ensinando coisas para nos tirar de alguns alvos, de alguns objetivos, de alguns propósitos do reino. Cuidado, irmãos, senão vai ser ruim e vai ser mal, porque não podemos fazer a obra de Deus se não andarmos segundo a luz do Evangelho, para a glória do nome do Senhor. Aqui nesse texto, no verso 3, essa igreja passa num teste, irmãos, que eu acho tremendamente importante cada crente olhar para esse versículo. Verso 3 diz assim: olha, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui há um ponto interessante que eu quero chamar você aqui comigo. A obra de Deus
deve ser feita por cada um de nós, por toda a nossa existência. Mas a obra de Deus, irmãos, não deve cansar, gente. Está comigo aqui? Deixa eu explicar isso melhor para você. Você pode se cansar pelo seu trabalho, você pode se cansar pelo corre-corre da sua vida, mas nunca deve justificar o seu cansaço, o seu estresse, a sua etc, por causa da obra. A obra deve ser um prazer para a gente. A obra deve ser uma alegria para a gente. A obra deve ser uma satisfação para o crente. Quando um crente diz, eu estou tão cansado porque estou fazendo a obra, para tudo. Porque orar não cansa, adorar não cansa, isso aí não cansa, irmão. Servir a Deus, em primeiro lugar, é oração, é adoração, é comunhão. E isso pouca gente tem tempo. A gente tem mais tempo para tudo. A gente tem tempo para ensaio, a gente tem tempo para correr, a gente tem tempo para evangelizar, a gente tem tempo para fazer um monte de coisa. Deus quer que nós tenhamos tempo para Ele. Está comigo aqui? Não te cansaste, mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com adversidade, mesmo com todo levante, não te cansaste. Como é ruim quando a exaustidão chega para a gente. Como é ruim quando o crente vai dar o resto para Deus. Como é ruim quando a gente vai dar a sobra para o Senhor. Não. A igreja em Éfeso tinha uma vantagem. Eles foram elogiados por Deus, porque apesar de todo o trabalho realizado para Deus, eles não se cansaram. Às vezes, irmãos, eu olho, e eu sou tão humano como vários aqui, eu trabalho que vocês nem imaginam. Talvez eu venho aqui na igreja, domingo, quarta-feira, faz uma visita 2, 3 vezes na semana, mas a vida é meio puxada, você nem imagina. E às vezes eu digo para Deus, Senhor, como eu gostaria, até por conta das necessidades, de voltar àquele tempo onde eu vivia só para o Senhor. 24 horas, tempo integral, só para as coisas de Deus. Privilégio, mas não é mais a realidade da gente. A vida exige de todos nós. E o que cansa não é o que eu faço para Deus. O que cansa é o que eu faço no meu dia a dia. E é isso que às vezes cada um de nós tem que se policiar, para não dar a sobra para o Senhor. Deus quer de você o seu melhor, o seu melhor. E aí, por causa disso, aquela igreja começou a ir para um caminho diferente. Jesus agora, eu estou terminando com esse principal ponto da mensagem. Jesus chama agora aquela igreja no verso 4 e diz assim, olha, orei contra vocês, que vocês deixaram, porque irmãos, o primeiro amor de vocês. Vocês estão trabalhando, vocês são dedicados, vocês são exemplo de comunidade. Eu não tenho nada a dizer, Jesus está aqui muito claro nessa carta. Eu não tenho nada a dizer de pecado de vocês, de erro de vocês, só que vocês se tornaram uma igreja muito ativa, mas deixaram de fazer isso com amor. Vocês precisam fazer com amor. Vocês estão fazendo tudo, mas deixaram o primeiro amor. O que é o nosso primeiro amor, irmãos?
Alguns aqui podem lembrar quando você entregou sua vida para Cristo. A vida é outra. É aquela alegria, é aquele prazer, é aquele renovo, é aquele tempo gostoso. Alguém lembra disso aí ainda? Ou não teve isso na sua vida? O primeiro amor é a primeira experiência, a primeira comunhão com Deus. Não é aquela hóstia na boca, não, irmão. É a primeira manifestação dessa graça que renova, que traz alegria, que traz prazer. Isso nunca deve deixar o nosso coração. Nunca deve deixar a nossa vida. Nunca devemos deixar o primeiro amor. A palavra aqui, abandonaste o teu primeiro amor, significa a palavra grega, apeca. Olha que palavra esquisita. Significa ir embora, abandonar, deixar, desistir, partir. É como aquilo que mais a gente tinha de bom foi embora. Essa palavra, abandonar, deixar, ela é tão séria no original que ela tem um sentido ainda mais profundo. É como uma pessoa que se divorciou. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Quando um amor esfria no casamento, essas pessoas podem viver juntas o tempo que quiser, mas elas não sentem mais nada. Duas pessoas. O que é que você sentiria vivendo com uma pessoa que não ama você? Como é que você sentiria que alguém que paga as contas, que ajuda, que resolve tudo, que faz, mas não é isso que você quer? Você quer o que dessa pessoa? Você quer o que dessa pessoa? Amor. Aí Jesus disse: vocês deixaram primeiro amor. Estou vivendo com vocês, mas está faltando liga, faltando grude. Lembra de grude? Liga. Faltando o amor. Sabe, irmãos, se a gente não voltar, eu não sei você, mas se alguns de nós não voltarmos, não nos arrependermos, não entender que a obra de Deus, fazer com amor para Ele, não faz com ativismo, não faz se cansando, não faz estressado, não faz querendo perfeição dos outros, não faz querendo que você seja o melhor, o outro melhor, não faz por competição. Eu não estou falando isso aqui ninguém diretamente, irmãos. Eu tenho que pregar, às vezes parece que a mensagem é meio direta para um ou para outro. Cara, não quer. Estou dizendo isso para você, estou dizendo para mim. Ou a gente volta a amar Deus, irmãos, o nosso serviço é superficial. Está comigo aqui? Amém. E para finalizar, como é que eu posso voltar, pastor? Em primeiro lugar, lembre de onde caiu. Lembre onde foi o lugar que você deixou. Essa chama está brilhando com tanta intensidade. Lembre onde foi. Volta lá um pouquinho, diz: Senhor, eu orava, eu tinha mais tempo de comunhão, eu tinha mais tempo com a Bíblia, eu tinha mais tempo. Lembra! Amém, irmãos? Lembra! Todos os dias eu tenho um versículo, uma palavra na minha mente, eu fico com aquilo, trabalhando de acordo com a minha possibilidade. Eu peço a Deus que fale comigo. Tem dia que a palavra vem meio forte. Quarta-feira eu dei a meditação aqui, falando sobre as cartas. Na mesma hora Deus disse: olha, a mensagem que eu quero que você fale comigo. Quarta-feira, eu não tinha essa palavra aqui ainda. Quarta-feira, Deus me deu essa palavra. Lembra-te. O que é que precisa lembrar? Como é que você era? Mais ativo, mais participação, mais envolvimento. Amém, irmãos? Amém. Essa igreja é sua.
Amém? Faça dela a melhor igreja. A igreja é o que você faz ela ser. Essa igreja é sua. Faça dessa a sua melhor igreja. Se envolva. Participe. Faça a sua parte. Lembre onde está faltando fazer a sua parte. Você pode dizer assim, fulano que vai fazer isso. Faça você o seu lado. Lembre-se o que você pode fazer de melhor. E faça. Olha bem. Segunda coisa, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é uma tomada de decisão. Puxa, eu sou assim, eu faço isso, mas eu quero mudar em nome de Jesus. Está comigo ainda aqui? Arrependimento é uma tomada de decisão. Se eu fosse deixar de fazer as coisas de Deus por conta de tudo que eu já ouvi, nem pensar. A obra de Deus não merece pessoas. Encontrei uma pessoa ontem que eu achei interessante, irmãos, o que ele falou. Ele estava lá no Brasil, ele conheceu a nossa igreja no tal do Facebook aí. E ele foi lá sondar a área aqui, as igrejas que tinha na região. Irmãos, e ele achou a nossa igreja. Mas ele teve a impressão que você não imagina da nossa igreja. De positivo, de louvável, de elogio. Se cada um crente da nossa igreja tivesse a visão da própria igreja, como aquele camarada ontem, falando comigo, eu estava 10 com a minha igreja. Ele olhou para mim assim e disse, você é o pastor Marconi? Eu disse, sou eu mesmo. Eu lhe conheço lá no Facebook, assim, contou a história toda. Eu disse, qual história é essa? De Facebook? Eu tive Facebook. Está lá a igreja e tal. E ele disse assim, pastor, eu vim à América com um conceito, sabendo que eu sou igreja, está lá em Salvo, trabalhando, plantando igreja, mas ele precisava de uma igreja de referência aqui na área, conhecer. Ele colocou a nossa igreja, não estava numa convenção lá, um negócio que precisava lá, um requisito para vir para a América. Irmãos, a gente passou no teste. Faça da sua igreja uma igreja melhor. Terceira e última coisa, irmãos, olha o que diz aqui. Volte à prática das primeiras obras. Eu creio que cada um de nós podemos fazer mais para o Senhor. Amém? Quando eu vejo esse jovem daqui, eu me converti com 17 anos de idade. 17 anos, primeira tarefa minha, a primeira semana, foi evangelizar toda a minha rua. E não era uma rua pequena, irmãos. Era uma rua grande. Enorme. Eu fui da primeira casa de um lado e voltei do outro lado, casa por casa. As casas que eu não conseguia falar com as pessoas, eu deixava o folheto, deixava a literatura, mas toda aquela rua, na primeira semana, sabia que eu agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez algumas pessoas do seu prédio, do seu condomínio, do lugar que você vive, ainda não sabem que tem um crente ali. Que tal começar essa semana a semear a palavra de Deus? Que tal essa semana a voltar à prática das primeiras obras? O verso final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de orar por você, Deus fala às igrejas. E hoje Deus falou com a gente. Falou comigo também. Eu estou aqui sentindo algo especial de Deus. Eu não sou muito de fazer muita festa, muita coisa. Tem dia que até sai, mas hoje. Se você ouve a palavra e nada muda, nada acontece, irmãos, é perigoso.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a palavra de Deus já não faz mais sentido para você, você está doente espiritualmente, muito enfermo. E essa enfermidade pode te levar à morte espiritual. E morte espiritual é uma coisa seríssima, porque você pode estar dentro da igreja e não ter mais Deus na sua vida. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça. Estamos chegando a 2 anos de Igreja Batista organizada. Em novembro, vamos fazer um culto de ação de graça ao Senhor. A gente tem bastante razões para adorar. Graças a Deus. Tem a louvar. Quando chegar em novembro, fazer essa grande comemoração. Nem que seja um dia, 2 dias, sábado, domingo. Quero que você esteja aqui agradecendo a Deus por essa luz, por essa porta aberta aqui em Rocket, pela continuação desse trabalho, dessa transição, mas que essa igreja saiba escutar a voz do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite. E eu quero pedir a tua bênção sobre cada vida que se encontra neste lugar, cada membro, cada congregado, cada pessoa que ouviu a tua palavra hoje, inclusive eu mesmo. Que o Senhor nos dê graça de entender a necessidade de voltarmos à coisa mais importante da fé cristã, que é o primeiro amor. Que sem Ele a nossa vida espiritual não faz sentido, Senhor. Que sem Ele não há alegria, não há motivação, há apenas ativismo, apenas corre-corre, apenas preocupações, mas com unção, com graça, com liberdade do Teu Espírito, as coisas fluirão com certeza muito melhor. Que cada líder aqui, que cada obreiro dessa igreja, evangelistas, ó Deus, pastores, evangelistas, obreiros, diáconos, que cada líder de ministério, que cada, ó Deus, envolvida em liderança, tenha mais do Senhor em suas vidas. Dá-nos a oportunidade de ter tempo mais com o Senhor, Deus. De buscar mais, de orar mais, de ler a tua palavra, de ter tempo de consagração, de jejum, de ver essa porta aberta como uma oportunidade do Senhor para a evangelização dessa cidade e da região aqui, dos que estão perdidos. O teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos também que o Senhor me dê graça, sabedoria, o entendimento para compreender a tua perfeita, completa vontade para esta obra. Queremos pedir perdão como igreja por tudo aquilo que temos negligenciado, pelas nossas omissões, pelos nossos comportamentos, pelo nosso coração endurecido muitas vezes, pela nossa forma de agir sem sabedoria, sem misericórdia muitas vezes. Ajuda-nos a saber a tua completa e perfeita vontade para nós. Ó Espírito Santo, tu és bem-vindo a essa congregação. Ai, Deus, show, me andai da sua. Tu és bem-vindo a este lugar, essa igreja é sua, Senhor. Nós adoramos a Ti, Mestre Divino, e queremos pedir uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana de livramento,